Olá, gente! Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Salmos. Vou falar sobre Salmo 1. Diz assim, sobre o justo e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui mostra que o pecado ele entra na vida das pessoas de forma paulatina, quer dizer, ele não entra de uma vez, ele entra aos poucos, de forma que a pessoa ela não perceba que ela está sendo agarrada pelo pecado. Ele é bem dissimulado na sua forma de envolver e pegar a sua presa. Porque aqui fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Porque andar no conselho de alguém, isso é às vezes muito normal. Você pega de uma pessoa um conselho, conta umas coisas que você tem que resolver, ou outra. Às vezes a gente não pega conselho com pessoas boas e acaba fazendo aquilo que o ímpio aconselhou. Mas aqui mostra que bem-aventurado é aquele que não anda no segundo o conselho dos ímpios. O segundo passo depois de andar de acordo com os conselhos maldados, de acordo com aquilo que a Bíblia condena, ela diz que não é bom que se faça, ou a pessoa deixa de apenas andar, aí ela passa a se deter. Por isso que diz, não se detém no caminho dos pecadores. Deter tem a ver com parar. Porque quando você está andando, você ouviu aquele conselho, mas se você seguir o caminho, de repente você ouve um outro conselho e acaba voltando ao caminho perfeito do Senhor, o caminho que é santo, reto e agradável. Mas quando você se detém, quando você para ouvir esses conselhos e passa a seguir o caminho do pecador, quer dizer que você não mais só andou segundo o conselho que você recebeu. Significa que aquele conselho, ele agiu em você a ponto de te fazer parar para pensar se aquilo vai ter algum prejuízo, se aquilo não tem nada a ver, ou se realmente é melhor você não fazer. Você não andou, você começou a andar e de repente você parou, aí você está, infelizmente, fácil de ser engrenhado, de ser seguro no terceiro passo, que é nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque uma vez que você não anda com os ímpios, que você não ouviu aqueles conselhos, uma vez que você não se deteve no caminho do pecador, que você não parou no caminho que os outros te aconselharam a andar, e uma vez que você não se assenta na roda dos escarnecedores, você não dá brecha para ter comunhão com o pecado. Porque é muito fácil o errado a gente ter comunhão. Porque o errado é muito mais fácil de lidar, porque todo mundo faz, ninguém vai condenar. Todo mundo, é assim mesmo que as coisas acontecem. Mas quando você quer se manter puro, quando você quer manter no caminho reto, as pessoas, elas muitas vezes julgam, colocam dificuldade, e aí você tem um pouco mais de dificuldade para desenvolver o seu caminho, porque você quer andar na pureza do Espírito, você quer andar segundo aquilo que o Senhor, Ele estabeleceu, que é não andar em caminhos de pecado. Mas se você andou no conselho do ímpio, se você se deteve para ouvir e dar ouvido àquilo que ele disse, e mais ainda, se você se assentou junto com eles e começou a escarnecer o nome do Senhor,
ou as obras do Senhor que Ele faz, e até mesmo as obras que o teu irmão ou algum conhecido faz, você já se deu um grande passo para se perder dos caminhos do Senhor. E esse salmo ele foi escrito por Davi e continua assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porque o ímpio, ele consegue realmente muito progredir, e às vezes a progressão dele é imediata, mas essa progressão não tem raiz, essa progressão ela não se sustenta, ao passo de que aquele que vê o seu prazer na lei do Senhor, aquele que ele medita na lei do Senhor dia e noite e tenta buscar a andar segundo aquilo que Deus estabeleceu, ele vai criar raiz, ele vai ter bases sólidas para enfrentar qualquer problema que houver na sua vida. E no devido tempo, ele dará frutos. E as suas folhagens, elas não se murcharão. Por quê? Porque quem estará cuidando desse é o Senhor Deus. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, o perverso não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Sendo assim, eu desejo no dia de hoje que o Salmo 1 seja um salmo bem avaliado para o seu procedimento de vida, como eu passarei a prezar muito mais pela sua observação. Lembrando que bem-aventurado é aquele que não anda, não detém e não se assenta no caminho dos ímpios, dos pecadores, daqueles que escarnecem o nome do Senhor. Mas o seu prazer está em adorar, em procurar a saber o que ensina o Senhor Deus no dia e na noite, porque no tempo certo, ele verá os frutos do seu trabalho, ele será uma pessoa bem-sucedida e ele verá que as suas raízes, as suas folhas, elas estão sempre viçosas. Sua raiz nunca perderá a força de sustentá-lo e as suas folhas nunca murcharão. Que o Senhor te abençoe e te guarde no dia de hoje. Amém?